Vamos compartilhar nossa tela, vamos devagar aqui. Ora, então vamos lá. Pessoal, bom dia. Até então, crianças, nós havíamos começado o nosso assunto de eletrodinâmica. Vocês lembram disso? Falamos para você de energia elétrica, de potência, das três equações de potência elétrica. Trabalhamos horrores em cima daquelas equações. Lembra aquele tanto de exercício que eu resolvi com vocês? Inclusive, crianças, fica a minha recomendação de vocês entrarem lá no YouTube, no meu canal, e, por gentileza, assistir os vídeos novamente, assistir as aulas novamente, pegar aqueles exercícios que eu resolvi com vocês e assistir a resolução, fazer algumas anotações. Esse é um assunto extremamente pertinente e que vai aparecer com muita frequência nas provas de vocês, tanto Enem quanto vestibulares, tá certo? Olha só. E aí, depois de potência, nós falamos a primeira lei de Ohm. Lembra disso? Ah, é verdade. Em primeira lei de Ohm, eu falei daquela equação U igual a R vezes I. U é a tensão, R é a resistência. O que vem a ser resistência? Vocês lembram? A dificuldade oferecida, a passagem da corrente. Então, a primeira lei de Ohm diz que U igual a R vezes I. Ah, legal, bacana, é verdade. E aí, o que nós fizemos? Entramos em associação de resistores. E dentro de associação de resistores, nós ficamos um tempão resolvendo exercício. Depois foi exercício de resistência, associação, exercício de energia. E finalizamos o semestre falando de amperímetro e voltímetro, fazendo exercício com eles. Não é isso? Então, chegou o momento de a gente dar um passo um pouco maior. Falar de um assunto muito relevante, que é o que nós chamamos de geradores elétricos. A foto de capa da nossa aula é de um site brasileiro. É da cidade, existe na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, um parque de energia eólica. Ah, essa é uma das fotos do parque de Osório, em Rio Grande do Sul. Até alguns anos atrás, eu não sei como é que está isso hoje, ele era o maior parque de energia eólica da América Latina. Sim, no Rio Grande do Sul, aqui, Brasil mesmo. Então, vale a pena a gente falar desses tipos de energia, da importância disso. Então, esse começo de papo nosso vai ser em cima disso, e logo já entro nas equações para todo mundo ficar feliz. Então, vem cá. Vamos entender primeiramente o que faz um gerador. Qual que é o papel de um gerador? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem. Aí tem uns babaca falando do meu penteado. Beleza, não tem nada de útil aqui não. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a minha canetinha. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que faz um gerador elétrico? Olha o que eu escrevi aqui. Ó. Ele tem por função transformar um tipo de energia em energia elétrica. Ah, peraí, Alan, você está me falando que ele transforma um tipo de energia em energia elétrica? Sim. Peraí, mas como assim? Onde eu vejo geradores? Será que o gerador está presente no meu dia a dia? Será que isso é relevante para a minha vida? Olha só, vamos pensar. De cara aqui eu coloquei um desenho, né, uma imagem, da bateria de carro e de uma pilha comum. Bateria de carro e uma pilha comum. Mateus, o resistor faz assim, ele transforma energia elétrica em energia térmica. E não faz o inverso. Ele transforma elétrica em térmica. O gerador não. O gerador faz uma outra coisa. Ele transforma um tipo de energia em energia elétrica. Tá certo? Isso, Felipe. A bateria do carro, a pilha comum, também chama de uma bateria. Ela transforma, nesses dois casos, uma energia química, olha aqui, ó, uma energia química, vou mudar essa cor, não gostei dessa cor não. Uma energia química em energia elétrica. Energia química em energia elétrica, sim. Energia química em energia elétrica.
Então, aqui dentro da minha bateria, da pilha e da bateria aqui, ocorre uma reação química, que o pessoal da química trabalha com vocês, e essa reação química me gera energia elétrica. Ah, professor, então isso aqui é um gerador químico? É, um gerador químico. Ele transforma energia química em energia elétrica. Ah, bacana. Eu tenho outros? Tenho. Eu tenho aqui um outro aqui, ó. A bateria do celular. E aqui, em bateria do celular, eu acho que compensa eu parar aqui um pouco e bater um papo com vocês. Olha o que eu vou falar para vocês. Você concorda comigo que um grande diferencial na compra de um aparelho celular hoje não, desde o início, né? Caiu aqui, né? Caiu a internet. Vamos voltar aqui. Caiu. Ivana, ainda tá gravando, né? Já voltou gravando, Ivana, que legal, ó. Pois é, Estranho, né? Vamos muito lá. estranho. É isso aí, faz parte dos nossos desafios. Então, pessoal, olha só. Existe, como eu estava comentando com vocês, me ajuda aqui, nisso que eu estou falando. Quando nós vamos comprar um aparelho celular, uma das coisas que a gente pergunta é: a bateria dura muito? Eu tenho que andar com o carregador do lado? Dura um dia todo? Então, a bateria do celular, ela é o grande diferencial na hora de você comprar o seu aparelho, né? Olha que coisa bacana. Você sabia, claro que você sabia, né? Que existe uma rixa muito grande entre a Samsung e a dona da maçã. Certa feita, a Samsung colocou nos aeroportos um monte de torre de carregadores escrito assim, ó, carregue o seu iPhone aqui. Cortesia Samsung. O que a Samsung quis dizer com isso? Quis dizer que as baterias do iPhone não duravam tanto. Bom, isso aí foi um comentário que eu ouvi uma vez, eu não lembro de ver isso escrito, mas que vale a pena a gente discutir isso. Quando os iPads entraram no mercado, uma das propagandas deles, se eu me lembro bem, era um passageiro entrando num avião, se não me engano, no Japão, e chegando nos Estados Unidos, e dentro do avião ele assistindo um vídeo, assistindo um filme, dando a ideia que a bateria do equipamento durava esse tempo todo. Existe uma guerra mercadológica e a grande ideia disso é você mostrar que o seu equipamento é superior ao outro na questão da durabilidade da bateria. A Samsung já cometeu os seus pecados, já teve os seus erros também aí, ó, vazados na internet. Eu tinha um telefone que era um Galaxy Note 2. Um dos melhores telefones que eu já tive, sensacional. Eu já coordenei um evento, meu laptop tinha queimado, somente com ele. Sim, fantástico. Aí o tempo foi passando, eu não mudei a marca, não troquei de máquina, porque não precisei. E aí chegou no Galaxy Note, se eu não me engano, foi no 7. Foi do 5 eles pularam para o 7, eu acho que foi isso mesmo. E a bateria dele veio com problema. E aí o trem foi tão agressivo, o problema foi tão gigantesco, que as pessoas entravam no avião, poder fazer uma viagem, e o pessoal falava, o piloto fazia, o piloto, a aeromoça, falava, pedia para quem tivesse o Galaxy Note, se eu não me engano era esse o 7, tirasse a bateria do celular. Foi um erro gigantesco, um erro de produção, quiseram soltar o produto muito logo no mercado, e o que aconteceu? Ô, Renan, eu não sei se a palavra é bem essa, explodia. Não sei se era bem explodia. Eu acho que superaquecia, poderia correr risco de pegar fogo. Eu não lembro o que era. Eu não lembro se a palavra seria essa, não lembro mesmo. Eu só sei que a Samsung tirou o produto do mercado e ficou 2 anos sem lançar novamente o produto. Ele voltou novamente, tem pouco tempo, para o mercado, pulando alguns números aí. Eu não lembro, eu não sei qual a sequência que está hoje. Mas por que eu estou falando isso para você? Você tem noção que, quando eu estou falando para você de gerador, eu não estou falando só daquela pilha comum, não, só da bateria do seu celular, não. Eu estou falando de inovação mercadológica, eu estou falando de produtos que entram no mercado e só vão entrar se tiver uma bateria, um diferencial que o consumidor vai querer.
Lembra de eu falar para você que física é muito mais que uma equação que você decora? É muito mais que isso. É a aplicabilidade, geração de emprego, geração de recursos. A geração de vocês não conheceu a máquina fotográfica, nem a minha, viu, Ivana? Nem a minha geração conheceu. Isso é a Ivana para lá. Que você tirava foto, né? Para de me comprometer aí, cara. Ivana, certeza, isso é da geração sua, do Brizola, não é da minha. Você tirava foto e rodava o filme assim. Lembra, Ivana? Você rodava o filme? Crec, crec, crec. Rodava os filmes? Não, acho que não. Ah, Ivana, menos, né, Ivana? Depois eu vou rodar o filme aqui para tirar a próxima foto. Essa, Não, é. essas máquinas fotográficas, a pilha que utilizava era basicamente para poder dar carga para o flash funcionar. Então, quando as máquinas digitais entraram no mercado, cara, eu lembro muito bem quando isso aconteceu, foi uma época onde todos, foi o presente mais dado no final do ano, e Natal foi uma máquina digital. Assim, que eu falo todos, todas as pessoas queriam esse produto. Era um produto que era extremamente necessário para o seu consumo. Você queria consumir esse produto. Mas esse produto só teve a capilaridade mercadológica porque saiu de uma pilha alcalina normal para uma pilha recarregável. Porque senão você não daria conta de manter essa máquina com tanta foto. Todas, a maioria delas você usaria flash. Entendeu? Então, gerador é muito mais que transformar um tipo de energia em energia elétrica. É economia, é venda, é domínio econômico. Hoje em dia, nós falamos de geradores, nós saímos, vamos sair dessa parte celular e vamos entrar numa outra área. Vamos falar, por exemplo, de energia nas nossas casas. Transformar a energia solar em energia elétrica. Vamos falar de carro elétrico. Eu consegui fazer o meu carro com eletricidade entrar em movimento. Então, senhoras e senhores, geradores é muito mais do que transformar um tipo de energia em energia elétrica. Mas a base, a essência disso tudo é isso que nós estamos falando. Tá vendo o que eu falei? Isso que eu falei para você no começo da aula. Física é muito bom, física é muito gostoso, física é interessante pra caramba. Não tem jeito. Veja bem. Não, a usina não é que ela usa um gerador. A usina, ela transforma um tipo de energia em energia elétrica. Inclusive, nós vamos falar um pouco desse termo, Renan. Boa pergunta essa sua. A palavra gerador, o livro do Ramalho traz um comentário muito interessante. O livro do Ramalho fala assim, ó, que esse termo gerador, esse termo está errado. E nós sabemos que a energia não é gerada, né? A energia ela é o quê? Transformada. Então, a bem da verdade, a gente chama de gerador, esse termo se consagrou pelo uso. O termo se consagrou pelo uso. Não tem nada de certo nesse termo, mas nós vamos usar. Então, a usina, que esse exemplo aqui vai te ajudar a entender melhor. Olha aqui, Renan. Aí, olha aqui, o que uma usina está fazendo? Está transformando a energia mecânica da queda da água, da passagem da água, essa energia, há uma energia potencial aqui, ó, gravitacional imensa, essa água pressionada, ela passa por aqui, ó, e entra aqui na turbina, movimentando a turbina. No que movimenta a turbina, há uma variação de um fluxo magnético, e nós vamos falar muito disso lá em eletromagnetismo, transformando essa energia cinética em energia elétrica. Ah, então essa é energia mecânica, perfeito, energia mecânica. Deixa eu ver se tem, parece que tem mais gente mandando mensagem aqui. Ô, Pedro, essa é uma pergunta muito interessante que você está me fazendo. Eu acredito que ele utiliza. Utiliza sim. Existem muitos mecanismos de recarga da bateria de um carro elétrico utilizando o processo de frenagem. O lance é que a gente quer assim, né, Pedro? Ah, então eu saio, o movimento, eu consigo transformar a energia cinética das minhas rodas em energia elétrica. Consegue. Ah, então, pronto, eu nunca mais vou abastecer. Infelizmente, isso que as pessoas querem é o que nós chamamos de moto perpétuo. O que é o moto perpétuo? É algo que se movimenta sem a necessidade de reposição de energia. E isso, infelizmente, não existe. Inclusive, as empresas os locais de registro de patente, quando alguém chega lá para registrar uma patente onde
propõe um moto perpétuo, eles nem aceitam. Porque não tem jeito, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No movimento do carro, eu tenho perda no movimento do carro pelo atrito do chão, do carro, das rodas com o chão. Eu tenho perda de energia com o atrito, com o vento. Então, sempre eu vou precisar de dar uma recarga. O que nós buscamos enquanto estudantes dessa área? Todos nós, futuros engenheiros, futuros pesquisadores, é uma maneira de melhorar o uso dessa energia. Diminuir a quantidade de energia que perde para poder transformar mais em energia útil. Essa é a ideia. Olha só para isso aqui. Eu trouxe algumas coisinhas para poder mostrar. Existe um negócio chamado de piezoeletricidade. Já ouviu falar disso? A piezoeletricidade é energia elétrica obtida através da pressão. Da pressão. Outras maneiras interessantes disso. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. O que vocês acham? Não tem som mesmo, não. Você percebeu que o movimento do carro em cima desse piso, pressionando esse piso, faz surgir corrente elétrica? Sim, existem alguns tipos de cristais que funcionam através de piezoeletricidade, que é a pressão fazendo surgir uma corrente elétrica. Ah, professor, então eu posso usar isso aí em rodovia? Pode. Para quê? Para poder o movimento dos carros iluminar a própria rodovia. Ah, então eu posso usar isso em estádio de futebol, em boate? Pode sim. O cara está lá na boate, está dançando, está pisando. À medida que ele vai pisando, ele vai conseguindo transformar essa energia em energia elétrica. E isso é chamado de piezoeletricidade. Você já parou para perceber que uma das coisas mais importantes para nós é a energia elétrica? Nós já falamos isso no começo do nosso semestre. Sem energia elétrica, nossa vida volta a ser o que era 30, 40, 50 anos no passado. Lucas, a bateria é o gerador. A bateria é gerador. Não há diferença. A bateria é um gerador. A bateria transforma energia química em energia elétrica. Renan, é econômico para tudo. Imagina eu colocando isso aí numa passarela. Vamos imaginar. Vamos esquecer que nós estamos em momento de pandemia. Imagina se eu colocasse na Avenida Anhanguera, na calçada da Avenida Anhanguera, piso com piezoeletricidade. Esse tipo de material. E o fluxo das pessoas pressionando gerasse energia elétrica para iluminar os prédios que estão na Avenida Anhanguera. Olha a economia de energia que esse pessoal nos prédios teria. Aí você vira e pensa assim, Alan, mas aí está economizando para os outros pagar. Ao invés da Enel jogar energia para aquele prédio, eu posso pegar essa energia que está ali jogada ali para a Avenida Anhanguera, eu posso jogar para outros setores. Eu posso colocar para poder ajudar uma usina a funcionar, que gera emprego. Entende o que eu estou falando? Então, o nosso grande desafio é utilizar de maneira correta, coerente, explorar os recursos naturais sem agredir o meio ambiente. Piezoeletricidade é uma. Olha esse próximo slide aqui, vê o que vocês vão achar. Já ouviram falar de energia eólica? Então, tá aqui ó, um slide lindinho para você de energia eólica. Vou tirar minha carinha daqui. Senão vocês vão apaixonar. Vou deixar aqui, esse negócio aqui. Eu coloquei um GIF aqui para vocês, ó. Dessas pás girando. Cara, energia eólica, a capa da nossa aula foi o parque de energia de Osório. O que nós estamos fazendo? Estamos transformando a energia dos ventos, uma energia cinética, em energia elétrica. Quando eu entrar em eletromagnetismo, eu vou falar de mais disso. Eu vou mostrar para você como que a variação de um fluxo magnético faz surgir uma corrente elétrica. Isso é a parte mais genial da matéria. Fazer surgir corrente elétrica. Olha que coisa bacana. Ah, gente, vocês vão concordar comigo. Física é muito massa, né? Pô, que legal, Gabriel.
Vou pesquisar isso que você falou. O Gabriel está falando assim, ó. Alguns metrôs em Tóquio usam placas de pressão para gerar energia elétrica, energia na entrada da estação, para fazer o próprio metrô funcionar. Sim, Felipe, as pás têm que rodar, Felipe. Se as pás não rodar, como é que vai variar o fluxo magnético? A ideia das pás é justamente essa, girar. João, boa pergunta. Eu imagino que deve ser algum sistema parecido com piezoeletricidade, mas eu não sei se a energia que eles geram ali naquela pisada é utilizada para alguma coisa, fora fazer aonde você está pisando brilhar. Entendeu? Pode ser, como pode ser um capacitor também, ou algo que fecha um circuito, libera uma energia para poder fazer uma lâmpada brilhar. Não sei, Lucas. Eu tenho que ver se realmente se Lucas não, João Guilherme, se essas que de fliperama é piezoeletricidade. Não sei te falar se é não. Olha aqui, qual é mais eficaz? Energia sob pressão ou energia solar? Não tem como eu fazer essa comparação aqui, Lucas. Por quê? Porque me falta dados estatísticos para falar qual que é mais eficaz. Eu tenho que pensar em investimento, eu tenho que pensar em custo, eu tenho que pensar em local que vai ser instalado, tenho que pensar em um monte de coisas. O que nós sabemos é, existem essas maneiras de produzir energia. A pesquisa vai procurar maneiras, métodos de fazer isso com o menor custo possível. E aí, logo, logo, a gente começa a entender, então eu posso usar a energia da pressão? Pode. Então, gera, vamos pôr, 5% da energia que eu preciso. A energia do vento gera 15%. Opa, 15%. A maré gera energia elétrica? Gera. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante esse slide aqui. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Esse aqui vocês vão gostar, energia das ondas. Vamos falar disso? Olha para isso aqui. Na América Latina também. Isso aqui é no Brasil. Uma fonte de energia limpa e renovável. Um laboratório a céu aberto. Uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractimel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado vai girar a turbina e aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do Pecém nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia
Tractivel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. Vamos lá então, olha só. Vamos lá então. Olha que interessante aqui. Me perguntaram. Ok, Ivan, na hora que você voltar, eu respondo a questão da bateria que você me perguntou. Olha que coisa bacana aqui, ó. O Brasil, como país com enorme litoral, deveria investir muito mais nesse tipo de energia. O Matheus está fazendo esse comentário. Matheus, esse comentário seu é extremamente pertinente. Você não está errado em nada. O que falta, o que nós temos que fazer? Pesquisa. Saber, será que em todo lugar do litoral é possível fazer isso? Será que eu consigo montar uma estrutura para poder obter essas ondas desse jeito? Ah, será que tem lugar onde a onda é sempre perene, ou sempre vai ter? Então, nós precisamos de uma carta das marés, estudar melhor isso, compreender. E outra coisa nós precisamos, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de investimento. Olha o que é aula de física, galera. Olha por que ninguém deve ensinar física. Sabe por quê? Olha o que eu vou falar para você. Eu comecei uma aula, eu nem entrei em equação, não fiz nenhum comentário da parte hard da matéria, eu estou falando de economia. Vou falar de política. A gente tem que começar a pensar, olha o que eu falo para vocês. Nós temos que começar a pensar em querer nossos representantes lá na frente que estejam comprometidos com o uso de energias renováveis. Onde eu posso obter energia elétrica dessa maneira, sem agredir tão violentamente o meio ambiente. Eu não sei se dessa maneira agride o meio ambiente ou não, mas talvez a agressão seja menor. Eu consigo obter energia elétrica de uma maneira com rendimento bom para poder diminuir o uso em hidrelétricas. Entende o raciocínio? Então isso é física, cara. Física não é equação para decorar. Física não é isso. Muitas vezes, no pretérito, as pessoas acreditavam, não, eu sei as equações, eu sei física. Não. Física é muito mais do que equação. É você entender o mecanismo, entender o processo, perceber a relação do que nós estamos falando com economia, com política, com geração de emprego, com desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida. Afinal de contas, se eu tirar a energia elétrica da sua vida, como que você vai viver? Como que você vai se estabelecer? Como que o desenvolvimento econômico vai se dar se eu tiro energia elétrica? Então, há sim um movimento, vou abrir aspas assim, corrida, para buscar novas maneiras de produção de energia elétrica para o mundo. Aqui, ó, eu esqueci de colocar um slide, ó. Procurei, acabei que eu esqueci. Lá em energia eólica, depois vocês pesquisam, ó, parque eólico na Dinamarca. Eles colocam aquelas turbinas, aquelas hélices, no meio do mar. Então não tem poluição visual, igual tem, por exemplo, em Osório, você vendo aquilo. Essas hélices, essas turbinas estão no meio do mar, aproveitando a energia do vento, ó, e tudo cabeado, tudo cabeado. E ó, já tem muito tempo que isso acontece. Sim, Lucas, essa é a energia da roda d'água. O que a roda d'água faz? A água do rio vai passando, tem um desnível, ela passa, gira uma roda que faz variar um fluxo magnético que gera uma corrente elétrica. Você está vendo que logo, tudo que eu estou caminhando aqui, estou falando para vocês, à exceção de geradores químicos, que é através de uma reação química, eu estou precisando que vocês lembrem de fluxo magnético. Principal, sendo mais exato, de uma variação de um fluxo magnético, que é o que vai fazer surgir uma corrente elétrica. Vocês estão vendo, cara, o tanto que física ela pode ser interessante? Não tem como, cara. Não tem como a gente achar que isso aí não é. Porque é. É interessante. É a minha vida, é a sua vida. Então, esse ano é ano de eleição. Nós temos cargo executivo e legislativo. Temos vereadores e prefeitos. Nós temos que, daqui 2 anos, seremos para governador. Que tal a gente começar a preocupar em ouvir, em entender o que realmente ele tem de proposta no setor de energia para o nosso estado? Eu lembro, olha o que eu vou falar, presta atenção. Eu lembro muito bem, alguns anos, eu tenho alguns gostos um pouco diferenciados, um tanto exótico. Eu gosto de ouvir Voz do Brasil, eu gosto de ouvir antigamente, que eu estava no serviço, tinha no rádio, que era a palavra do governador. E eu lembro que o governador Alcides fez o seguinte comentário, olha o que eu vou falar. A cidade de Catalão não pode receber mais nenhuma indústria, porque eu não consigo atender a demanda de energia elétrica para essa indústria. Uai,
Se não tem energia, não tem indústria. Se não tem indústria, não gera emprego. Se não gera emprego, eu tenho pessoas sendo mais assistidas por programas sociais, eu tenho mais pessoas à margem da sociedade. Se eu tenho indústrias, eu tenho energia elétrica, eu tenho indústrias. Se eu tenho indústrias, eu tenho geração de empregos. Essas pessoas empregadas consomem, podem pagar pela comida, podem pagar pela roupa, podem pagar pela escola do seu filho. Eu movimento a economia. É claro que é um raciocínio simplista, mas mostra para você o impacto direto da disponibilidade de energia elétrica para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de uma nação. Bacana? Tranquilo? A Ivana tinha me perguntado, Alan, qual, para minha opinião, qual a melhor bateria de celular? Ivana, essa é uma pergunta difícil de eu responder. Sabe por quê? Porque isso depende mais do como a pessoa utiliza o celular. Depende de como você gerencia o seu celular. Eu, opinião pessoal, eu não gosto de jogos no celular. Por vários motivos, eu já falei para vocês aqui, um dos grandes inimigos da eletricidade nada mais é do que o aquecimento. E jogos, muitas vezes, aquecem o celular, aquecem o computador, quando o computador não é próprio para isso. Quem tem computador próprio para jogo, tem coolers especiais. Então, é um tanto difícil responder qual a melhor bateria, porque depende de como você utiliza o seu celular. Tá certo? Uhum. Obrigada. Eu não consigo responder isso porque me faltam dados estatísticos. Ela me perguntando qual é, na minha opinião, qual seria a melhor energia para o estado de Goiás. Eu acredito, agora sim, eu vou falar em algo assim por observação. Eu acredito que nós devemos encontrar uma maneira de explorar melhor a energia solar. Se eu explorar melhor a energia solar, eu consigo eliminar um grande vilão de consumo de energia elétrica, que é o chuveiro. Quem tem energia solar em casa, pro chuveiro, vou te falar, só em dias com chuva, toma banho, liga o chuveiro. Fora isso, ele não consegue tomar banho com água quente, de tão quente que é. Ele tem que, no jargão popular, tem que misturar água quente com água fria. Você tá vendo? Então, crianças, olha só. Para não perder o costume, como o tempo passa rápido, quanta gente se diverte. Falta aí, ó, pouco mais de 1 minuto para poder encerrar minha aula. Vamos fazer uma leitura breve aqui de minutos de sabedoria para a gente poder aí encerrar bem a nossa participação no dia de hoje. Aqui, ó, a Gisele falando. Na minha casa tem energia solar para aquecimento da água e poucas vezes deve usar energia para aquecer a água. É verdade, Gisele, é verdade. A energia solar, gente, é um grande filão. Filão mesmo. Filão, assim, uma grande oportunidade. Não confunde com vilão, né? O pessoal pode entender errado. Energia solar em Goiás deveria ser muito mais bem aproveitada. Quando eu estou indo pré-veste dando aula, olho pela janela, vejo que tanto de telhado, eu penso, putz, nesses telhados todos tinha que ter a placa para receber energia solar. Eu tenho um tio que fez para a casa dele tomar uma piscina, e ele colocou no telhado mangueira de PVC. E uma bomba para poder fazer a água subir lá e descer. Vou te falar, quando essa bomba está funcionando, em determinadas épocas do ano, você não consegue tomar banho na piscina não, amigo. É quente pra caramba. É muito quente. Vamos lá? Uma pequena leitura para liberar vocês para o recreio. Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fizeram sofrer. E você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, sem distinção, para os bons e para os maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Em resumo, seja a sua melhor versão. Seja cada vez melhor hoje do que você foi ontem. Terceiro ano, Ivana, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela parceria, pelas participações, pelos 1.257 ois que vocês mandaram aí para mim. Foi ótimo. Muito obrigado, vida longa e próspera a todos, forte e caloroso e um distante abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Valeu!